1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 11, será o nosso texto desta noite. Pregar expositivamente é um grande desafio. Nós chamamos a pregação expositiva, né, aquela que nós vamos pregando, escolhemos o livro. O pastor Paulo tem feito dessa forma, às quartas-feiras. Já terminamos de estudar o livro de Josué e nesta quarta-feira começamos um novo livro, que é o livro de Colossenses. É muito bacana porque você tem a oportunidade de tirar as dúvidas, de conhecer o fundo histórico, de saber e compreender os significados de muitos versículos. E aí nós vamos indo e compreendendo cada vez mais as Escrituras. O melhor método de você ler a Bíblia é também dessa forma. Você escolher um livro da Bíblia e você começar a lê-lo, versículo por versículo. Você indo para um capítulo por dia, 2 capítulos, 4 capítulos por dia, mas você indo na sequência para você compreender a história bíblica. Uma das vantagens de pregar expositivamente é que você tem que tomar em assuntos e em temas que por muitas ocasiões trazem de repente um desconforto por causa do auditório, mas que também nos leva a proclamá-los e torná-los conhecidos diante da igreja. O texto do capítulo 7 vai falar principalmente sobre o relacionamento conjugal. E também a questão ainda do capítulo 6, as questões sexuais. Ele vai tratar do casamento de um cristão com outro cristão, vai tratar do casamento que existe entre um cristão e um não cristão, e vai tratar da preparação do solteiro para este casamento. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a santidade dentro do ambiente do casamento. De repente você, solteiro, você pode dizer assim, puxa vida, esse texto talvez não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque hoje se fala tanto sobre a vida sexual, né, que alguns até brincam dizendo que quando o pai tenta ensinar o seu filho sobre a sexualidade, fala assim, a um filho de 11 ou 10 anos, fala assim, filho, quero sentar com você e vamos conversar sobre sexo. Aí o filho pergunta, tá bom, pai, o que você quer saber? Né? O pessoal diz assim que é essa ideia, mas eu tenho visto na experiência que se fala muito de sexualidade do ponto de vista na horizontal, amplo, sabe? Mas na profundidade do que realmente é uma vida sexual dentro do casamento, se fala muito pouco. Obviamente, eu não vou estar me aprofundando, porque nós já fazemos isso muito mais no encontro propriamente de casados, mas como orientação bíblica, nós precisamos compreender aquilo que a Bíblia fala do que é um casamento saudável. E a preocupação. Lembrando que o contexto de Corintos, ali a cidade de Corintos, uma das grandes dificuldades e das grandes distorções que havia era em relação à questão sexual. Lembre-se que havia ali um templo de Afrodite, deusa da prosperidade, da fertilidade, e ali havia mais de 2.000 prostitutas cultuais, que homens vinham adorar esta deusa com o propósito de encontrar prosperidade, e dessa forma haviam relações, né, homossexuais com as mulheres, como também heterossexuais, e muita prostituição. Havia também um templo chamado Apolo, que era o símbolo da beleza masculina, e também haviam prostitutos cultuais, e ali também tinha relações homossexuais, heterossexuais, e dessa forma também havia adoração. Corintos tinha um porto muito famoso, como se fosse o Santos, como se fosse o Porto de Santos, ali era um ponto comercial e tinha gente de todos os lugares que desembarcavam ali em Corintos. Era uma espécie de São Paulo da vida, uma cidade que não parava, uma cidade conhecida principalmente pela sua intelectualidade, pela filosofia, pelo teatro, pela cultura que havia naquele tempo, e ali nasceu uma igreja na cidade de Corinto, que precisou compreender que é uma igreja que estava num contexto, mas que ela precisava não perder o propósito e o chamado de Deus em relação à santidade.
Como nós vimos a semana passada, a questão do nosso corpo não como sendo mal, não como sendo um instrumento de pecado. Nós estudamos ali no capítulo 6 e deixa claro que o nosso corpo pertence a Cristo, é templo do Espírito Santo e deve ser usado para a glória de Deus. Aprendemos ali também que a melhor estratégia em relação aos pecados sexuais é fugir da prostituição. O texto diz claramente, foge da prostituição. A ideia é, busque um caminho diferente. Quando a palavra de Deus fala evita, ele não diz apenas evita, ele diz foge de um lugar e segue para o outro. Como o apóstolo Paulo disse, em 2 Timóteo 2,22, diz assim, foge das paixões da mocidade e segue a fé, a justiça, o amor, a pureza com aqueles que de coração limpo invocam o Senhor. A ideia de santidade é, eu saio de um lugar que me faz mal, que me contamina, que me leva ao pecado e vou para um outro lugar que me edifica, que acrescenta na minha vida. Por isso nós dizemos que é necessário que você tenha uma igreja, que você participe de um pequeno grupo, que você tenha parceiros de oração. Na minha juventude, como solteiro, assim como qualquer um de vocês, tinha batalhas terríveis em relação à sexualidade. Terríveis mesmo, as mesmas batalhas que a maioria de vocês que estão aqui tem, se não todos. E uma das grandes coisas que fez toda a diferença na minha vida, e eu tenho ensinado isso aos jovens, foi a parceria de oração. O meu amigo, tinha dois parceiros, o Marcelo e o Júlio. O Júlio, na época, resistiu tanto ao seu chamado, mas não teve jeito. Jesus tomou ele. Depois de ser formado em engenharia comercial, eu hoje vejo que ele está também pastoreando. Aliás, mais ou menos em torno de 18 jovens que tinha na minha época na igreja, em torno de uns 13 hoje estão no ministério pastoral. É uma coisa incrível, né? Cada vez eu vejo que eles estão vindo para ser um instrumento diante do Senhor. O Júlio foi meu parceiro de oração. Nós nos encontrávamos pelo menos uma vez durante a semana para estar intercedendo, orando, e era aquela coisa de prestação de conta, né? O Júlio me perguntava com todas as letras, dizia, como está a sua vida moral? Como está a sua vida hoje? Com que pensamentos você tem tido? E eu tinha que dar um relatório, não podia mentir, porque era uma aliança. E nós orávamos toda semana a respeito das nossas batalhas e das nossas lutas. Parceria de oração deve ser sempre com alguém do mesmo sexo, alguém amadurecido e que tenha essa confiança e que você possa desenvolver um momento de intercessão e de oração. Aqui o apóstolo Paulo vai responder algumas perguntas. Reparem que o versículo 1, ele vai mencionar aqui que foram feitas algumas perguntas para o apóstolo Paulo. A partir do capítulo 7, ele vai estar respondendo algumas perguntas que foram feitas a ele. Olha o que vai dizer o versículo 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. A ideia que está sendo colocada aqui é que foram feitas várias perguntas ao apóstolo Paulo em relação à sexualidade e ao casamento. Na cidade de Corinto, havia dois grandes extremos relacionados à questão sexual e casamento. O primeiro grupo pensava que sexo era pecado, inclusive no casamento. Era um grupo que entendia que considerava a sexualidade como algo extremamente carnal, não sendo de Deus, e que uma pessoa que se guardava desta sexualidade, estava no estado de celibato, era muito mais espiritual do que qualquer outra pessoa que tivesse uma vida sexual. Este era um grupo. Havia outro grupo também que defendia o celibato, que era um estado moralmente superior ao casamento. Esse é o primeiro grupo, aliás. O segundo grupo, talvez formado pela maioria dos judeus, julgava que o casamento não era uma opção, mas obrigatório. Para eles, o celibato era uma posição moralmente inferior ao casamento. Ou seja, havia dois extremos.
Um que considerava que o casamento deveria ser obrigatório, todos deveriam casar, e outros que diziam que não, deveriam se manter, ainda que casados, fora de uma prática sexual, uma espécie de celibato compulsório, um celibato do ponto de vista de obrigação. Tanto o celibato obrigatório como o casamento de obrigação. Estes dois extremos, o apóstolo Paulo, ele vai colocar nas próximas passagens, que ele vai dizer que tanto o casamento quanto o celibato são dons de Deus. Ele vai dizer que quem receber o dom para casar-se, deve fazê-lo. Que existem pessoas que não estão aptas e não estão preparadas e não têm a capacidade e o dom de permanecerem solteiras, sozinhas, no estado de celibato, sem relação sexual. Mas há outros também que recebem o dom de se manterem solteiras. Estão plenos, estão felizes, estão realizadas, e que estas pessoas também devem obedecer, porque Deus as capacita para viverem desta forma. Aí ele vai começar a tratar as questões da pureza sexual em relação ao casamento. O versículo 2 até o versículo 11, nós lemos da seguinte forma: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo e o outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que bom é que permaneçam como eu. Até aqui, nós vamos estar falando alguns aspectos exclusivamente sobre a pureza do casamento. Nestes versículos, no versículo 2, o apóstolo Paulo vai deixar uma coisa muito clara, que ele proíbe uma poligamia no casamento. O apóstolo Paulo está dizendo que casamento tem a ver com um homem e com uma mulher, e que esta aliança no casamento deve ser toda a realização sexual e todo alvo de satisfação num casamento é única e exclusivamente dentro desta aliança, com o esposo e com a esposa. Ele vai dizer casamento, sabe, do ponto de vista poligamo, com outras pessoas, mulheres tendo vários maridos e maridos tendo outras mulheres, é algo que Deus está reprovando. Aqui, o apóstolo Paulo, ele deixa claramente dizendo, olha, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher seu próprio marido. Então, onde nós encontramos a proteção sexual? A Bíblia vai dizer que o casamento ele vai proteger da imoralidade. A Bíblia vai dizer que o casamento tem essa função de proteção sexual. É dentro dessa aliança do casamento. Deus, ele não condena de forma alguma e não chama de sujo ou de qualquer outra questão a questão da relação sexual. Muito pelo contrário. Deus está dizendo que ele é contra toda imundícia, toda impureza, toda distorção. Portanto, todo homem deve encontrar a sua satisfação única e exclusivamente na sua esposa.
E toda mulher deve encontrar a sua satisfação única e exclusivamente no seu esposo. Esta é a orientação da palavra de Deus. A segunda coisa que o apóstolo Paulo vai nos mostrar neste versículo também é que ele vai falar de uma união heterossexual entre um homem e uma mulher. Não está falando de uma união homossexual. Lembrando novamente para você acompanhar ali, que alguns estão dizendo, dentro dessa argumentação, inclusive em alguns pastores, ou se dizendo de pastores, ou estudiosos da Bíblia, e teólogos, e os defensores que hoje está na moda, está muito em pauta a discussão em relação ao casamento homossexual, ou o casamento homoafetivo, como dizendo que a Bíblia não proíbe de forma alguma o casamento homossexual. E pessoas que levantam essa bandeira e dizem com todas as letras. Eu costumo dizer que quem diz isso não está lendo a Bíblia. Nós lemos ali em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11. Por favor, acompanhe novamente, porque vai criar força esse versículo para a argumentação que eu vou estar colocando logo em seguida. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, ou seja, a parte passiva do homossexual, nem sodomitas, ou seja, a parte ativa do homossexual, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Este versículo nos deixa claramente que havia dentro dos ouvintes, daqueles que estão lendo a carta de Coríntios, na própria cidade, gente que já foi assim, foi ladrão, foi avarento, foi homossexual, e que já não era mais, porque fostes lavado com o sangue de Jesus. Aqui o versículo nos mostra que existe sim transformação na vida de qualquer pessoa que se coloca diante de Jesus. Algumas pessoas vão dizer, argumentando, dizendo talvez, mas aqui está falando de homem e mulher, porque a questão do casamento na época era isso, e nós temos que contextualizar na Bíblia. Não. Primeiro, homossexualidade já existia na cidade de Coríntios. Então nós não estamos falando de uma coisa que não existia na época. Aqui, quando o apóstolo Paulo está dizendo, cada um tem o seu próprio marido e a sua própria esposa, Deus, quando está tratando do âmbito do casamento, é uma relação heterossexual, homem e mulher. É isto que a Bíblia nos apresenta. Quando as pessoas estão lutando pelos seus direitos, e eu já disse isso, que o mundo está de cabeça para baixo, porque quem luta para casar hoje são homossexuais. Os héteros estão fugindo do casamento. Enquanto os homossexuais lutam para casar, os héteros estão fugindo, não querem nem saber de casamento. É uma coisa complicada demais. Então as coisas estão tudo entrando em desordem. Aqui a palavra de Deus vai deixar claramente. Eu já disse há uns 2 domingos atrás que a nossa posição em relação à homossexualidade, ou às pessoas que praticam homossexualidade, deve ser sempre de respeito. No âmbito da decisão é delas. Sabe? O que elas desejam tomar, nós devemos respeitar e amar toda pessoa. Porém, concordar. Dizer que a Bíblia prova, dizer que isto é de Deus, dizer que isto não é pecado, isso não pode acontecer, porque nós temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, e nós precisamos declarar aquilo que a Bíblia diz. Da mesma ênfase que nós dizemos, Deus é contrário à homossexualidade, da mesma forma estamos dizendo, Deus é contrário ao adultério, Deus é contrário à traição. Não é que nós estamos valorizando muito mais a homossexualidade e daqui a pouco vão dizer que a gente está perseguindo também os héteros.
Agora, que existe uma perseguição, e que existe a violência, e que existe gente que tem problemas sérios, de ordem, até mesmo psicológica, e são de fatos homofóbicos, a gente sabe que existe. Mas já há leis que protegem qualquer pessoa de ato violento, seja um homossexual, seja um heterossexual, seja uma pessoa branca, uma pessoa preta, seja uma pessoa do norte, uma pessoa do sul, um estrangeiro. As leis no Brasil já existem para proteger isto, que precisa é ser cumprida. Né? Agora, o que nós nos colocamos contra a PL 122 é que está se criando uma lei da mordaça, que você não pode falar mais absolutamente nada, e está se levando a classe homossexual, uma classe extremamente privilegiada. Direitos, sim, sempre. Privilégios, aí já é complicado. Nós devemos ser todos iguais perante a lei. E é isso que nós estamos defendendo. Quando nos colocamos e nos apresentamos, é nesse sentido que estamos colocando. Aqui este versículo, quando diz cada um tem o seu próprio marido e a sua própria esposa, não está falando absolutamente de um relacionamento homossexual. Já deixa claro, está implícito. E no próprio contexto, como nós já vimos no capítulo 6, homossexualidade já existia. Portanto, você precisa compreender que a Bíblia sim nos diz a respeito que casamento é entre um homem e uma mulher. Tá bom? Paulo também proíbe o celibato compulsório. Olha o que vai dizer o versículo 1 e o versículo 7, 8 e 9. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, o outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. O apóstolo Paulo está dizendo, seria bom, não está dizendo, não toque em mulher, mantenha-se solteiro a vida. Não, ele está dizendo, ele tem uma compreensão clara de que existem pessoas e pessoas. Tem gente que tem o dom do celibato e permanece, e eu conheço várias pessoas assim, felizes, estão bem, estão realizadas, mas há outra que está dizendo assim, olha, meu querido, melhor se case do que permanecer abraçado, sabe, permanecer no pecado, permanecer de uma forma contrária, ficar ardendo de desejo, não consegue se controlar, deve casar-se. Eu tenho uma posição pessoal, eu preciso dizer que isso é pessoal. Eu não sou contrário a casais que se casam jovens. Quando eu falo jovem, me refiro a 19, 20, 21 anos, 22 anos. Eu não sou contrário àquilo. O que eu sou contrário é a casais que não estão amadurecidos nem emocionalmente, nem financeiramente, nem preparados para se casar, seja de 22, de 35, de 40 ou de 50. Porque eu vejo gente que está com 40 e eu digo assim, não está preparado para casar, porque não entendeu o que o casamento. Mas eu entendo que hoje, algumas pessoas dizem assim, não, vamos esperar terminar a faculdade. Eu digo assim, eu tenho a seguinte posição, eu estou falando das questões pessoais, viu gente? Quero que vocês saibam que é uma opinião minha. Tá bom? Uma opinião minha. Outras pessoas podem discordar de mim, mas eu quero argumentar por que eu penso dessa forma. Eu entendo que ajudaria muito mais, se uma pessoa, que um casal não impede o casamento de entrar na faculdade. Pelo contrário, eu acredito que a instabilidade emocional de um jovem solteiro, sabe, que vive uma vida totalmente bagunçada, entrando na faculdade e faz coisas absurdas, atrapalha muito mais do que se ele fosse bem casado e ambos lutando, obviamente sem filhos, porque filho é bem diferente, consigam fazer uma faculdade. Eu não entendo que isso venha a atrapalhar. Talvez o que exista de dificuldades tenha a ver com uma questão
financeira. E que hoje nós estamos num tempo muito mais, propício em termos de facilidades para conseguir estudar, por exemplo. Existem inúmeras bolsas. Eu descobri, alguém na van que faz medicina, estava dizendo para mim que hoje existem informações que as pessoas não sabem. Mas elas dizem que o governo está incentivando pessoas a estudarem medicina, inclusive em faculdades particulares, e que estes médicos formados após a formação, que foram pelo FIES, que é um financiamento, em 1 ano de trabalho para o governo, eles conseguem pagar toda a faculdade dos 7 anos. Em 1 ano de faculdade. Como assim? O governo paga para você estudar, depois que você se forma, você trabalha de 1 ano a 1 ano e meio, sem receber salário, e você já pagou toda a sua faculdade de medicina na própria faculdade. Isso tem uma pessoa ali do curso mesmo falando. Eu não sabia disso, por exemplo. Olha que coisa interessante. E será que isso é divulgado, de repente, por aí? Não, não é divulgado. Quanta gente, de repente, está ralando ali para entrar na faculdade. E eu conheço muitos hoje que estão pelo FIES estudando. E existem várias outras oportunidades. Tem Enem, que vem aí, e tantas outras coisas. Então eu entendo sim, que há um prejuízo muito grande quando, de repente, se coloca uma carga tão grande na vida de muitos jovens, como que o casamento fosse atrapalhar a vida de estudo. Eu digo que atrapalha muito mais em uma vida moral totalmente distorcida, desequilibrada e fazendo uma série de absurdos que muitos jovens universitários e solteiros, totalmente desestruturados emocionalmente, conseguem realizar. Então eu defendo sim, como pastor, obviamente, sempre cada caso é um caso, em relação à maturidade, em relação a preparo, de que estes jovens se preparem e busquem e trabalhem e consigam lutar juntos, formando-se. É um custo? É difícil? É. Mas eu ainda, na minha humilde opinião, eu entendo que é muito mais, se protege melhor uma juventude dessa forma. A Bíblia está dizendo claramente aqui, olha, melhor se casar do que manter-se abraçado, ficar ardendo de desejo, descontrolado. Obviamente, não deve ser a primeira e a única motivação as questões sexuais para o casamento. Não estou dizendo isso, que deve ser a primeira motivação, porque quem casa com esta única motivação vai ser uma grande destruição na sua vida, porque não deve ser a principal motivação. Todos que já me viram aconselhando para casar, eu digo claramente que a primeira motivação para casar não deve ser também para ser feliz, porque também é uma péssima motivação, não vai ser. Como uma pessoa incompleta, imperfeita, projeto inacabado, 2 vão entrar num negócio e vão sair dali felizes. Não funciona. Agora, se você casar com o alvo de você fazer feliz o outro, entender que sua missão e o alvo é proteger o outro, é servir o outro, é amar o outro, é se doar pelo outro, para construir algo que é precioso no lar, isso sim, ali sim nós temos um propósito em relação ao casamento. E a Bíblia vai nos ensinar a respeito disso. Então, proíbe o celibato compulsório. Paulo também destaca aqui que existe uma mutualidade de direitos conjugais. A ideia de uma avenida que vai e uma avenida que vem. É uma relação interdependente. Eu dependo de você, você depende de mim. É mútuo. Reparem claramente os versículos 3 e 4, por favor. Você sublinhe isso, porque você vai entender a intenção do apóstolo Paulo como sendo o casamento algo mútuo. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, senão a mulher, e sim a mulher. É interessante que este verbo conceda, que nós lemos aqui,
indica um dever habitual. A ideia de conceder aqui é algo que deve ser hábito, deve ser comum. Paulo está falando aqui de um relacionamento sexual, sim, gente. A Bíblia está condenando aqui agora a ausência de sexo no casamento. Assim como a Bíblia condena a prática do sexo fora do casamento, a Bíblia condena a ausência de sexo dentro do casamento como sendo um pecado. A satisfação sexual é um direito dos cônjuges e não deve ser privado este direito, bem como toda chantagem sexual também está implícita aqui dentro daquela questão do relacionamento sexual. Eu ouvi uma mensagem algum tempo atrás do pastor Jaime Kemp, que é um pastor missionário há mais de 35 anos no Brasil, que se especializou na área familiar. E ele estava falando exatamente sobre este versículo, e ele estava dizendo para conselheiros de casais e pregando à igreja, dizendo que, disse duas frases que me chamam muita atenção. A primeira é que ele disse que o demônio dorme na cama dos brasileiros. Achei essa frase muito pesada, porque ele disse que dos atendimentos que ele tem, 95% dos casais que ele atende tem a ver com questões sexuais. E por isso ele disse isso, os demônios dormem, né, na cama dos brasileiros. Ele disse essa frase para chocar mesmo, porque aí ele argumentou dizendo que os solteiros, né, o diabo faz tudo para que os solteiros pratiquem sexo e faz tudo para que os casados não o façam. Né? Disse também que os casados deveriam se beijar como os solteiros e os solteiros deveriam se beijar como os casados. Né? Ao contrário, é tudo uma questão contrária que existe. Já viu casado como se beija? Dá um beijo. Né? Mal consegue tocar, mal consegue abraçar. Como assim? Já viu agora namorado? Esses dias eu estava em frente da Vilma lá, da escola, e eu vi um casalzinho, tinha 11 anos o menininho, eu acho que era. Já viu aquilo ali, mano? Jesus amado, era um negócio, eu falei assim, os casados deveriam se beijar assim. Olha, o garoto não tem nem idade, gente. Misericórdia. Eu falei assim, Jesus, livra minha filha daquilo, meus filhos também. Mas eu não quero ver, ô Senhor amado, é uma situação complicada. Mas vou mudando, continuando, né? Mas é interessante como ele disse isso, claro, com muita força. E ele disse uma outra frase que foi muito forte também. Eles dizem que existem muitas mulheres que são casadas com homens crentes e pensam que os homens crentes, por serem crentes, são anjos, assexuados. Verdade, ele disse assim, é um dos erros mais terríveis, mulheres crentes que porque pensa que o marido está na igreja, lê a Bíblia, ora, não, ele pode deixar ali 2 meses, 3 meses, porque ele é crente, não vai fazer nada. Aí ele diz claramente, marido crente não é anjo, é homem igualzinho a qualquer outro. Ele diz assim, existe falta de fidelidade e proteção espiritual nas mulheres cristãs do Brasil em relação aos homens. Porque não compreende, não entende que sexualidade na vida de um homem, assim como o afeto o é na vida de uma mulher, é proteção espiritual, sim. A mesma força que tem uma vida de intercessão e de clamor por um homem, por uma mulher, o amor e o afeto de um esposo para uma esposa a protege, assim também como a satisfação sexual e o cuidado sexual de uma mulher para com um homem o protege espiritualmente. A Bíblia é muito clara dizendo, você não tem direito sobre o seu corpo é do seu esposo, e o corpo do esposo é da esposa, e é para satisfação mútua. Portanto, toda chantagem sexual é pecado, isso não é de Deus. Quantos homens cujas mulheres não trabalham, usam o dinheiro como forte, né, poder de manipulação das suas esposas. Fazem elas mendigar mesmo, financeiramente. Sabe? Os homens, as mulheres sofrem, se queixam, reclamam.
manipulam o dinheiro. E muitas mulheres usam também o sexo para chantagear, para manipular e para fazer os seus maridos mendigarem. A Bíblia é totalmente contrária a essas duas atitudes. Primeiro, porque a Bíblia diz que o homem deve cuidar sempre da esposa como o vaso mais frágil e dar sempre preferência e honra a ela em tudo. Deve ser uma ação de cuidado. E da mesma forma, as mulheres devem cuidar dos seus maridos. Portanto, reparem como Deus é maravilhoso, irmãos. Deus está dizendo, é pecado a prática do sexo fora do casamento, mas também é pecado a ausência de sexo dentro do casamento. Como Deus é sábio, como Deus está colocando as coisas aqui claramente. Paulo, ele está dizendo é algo mútuo. É algo mútuo. No versículo 5, a parte A diz assim, não vos priveis um ao outro, aliás, não uns, né? Um ao outro. Não vos priveis um ao outro. É uma ordem. A prática sexual dentro do casamento, no texto está sendo colocado como uma ordem apostólica. Paulo afirma a capacidade dos casais também se absterem temporariamente das relações sexuais. Vai ter gente que vai dizer assim, o pastor falou que você não pode se negar. E que, não, presta atenção, não está dizendo também que não, está dizendo que existe uma capacidade de abstinência. E que todo casal, e quem é casado sabe que é necessário também a prática de abstinência dentro do casamento. E existe essa possibilidade. Olha o que o texto vai dizer aqui, no versículo 5. Não vos privei um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, para que Satanás não vos tente por causa da continência. Então, primeiro, ele está dizendo, pode sim ter privação. Agora, de que forma essa privação deve acontecer? É de qualquer forma. É uma decisão unilateral, uma única pessoa pode tomar essa decisão? De forma alguma. O texto está dizendo aqui, primeiro, devem estar em total harmonia, sintonia e respeito de decisão. É uma decisão a dois. Deve ser feito em comum acordo. Deve ser feito em comum acordo. Boicote sexual é pecado. Cuidado, a abstinência sexual não deve ser por muito tempo e deve ser única e exclusivamente com um propósito espiritual de oração. Em outras palavras, pessoas vão ter um tempo de oração, espiritualmente deve ter apoio, e isso deve acontecer. Acredito que o texto está dizendo aqui, há umas implicações muito interessantes. Uma implicação que existe no texto é que o casal deve conversar sobre sexualidade. Coisa que muitos não conversam. Muitos não falam sobre isto. Sobre as dificuldades, sobre medos, sobre traumas, sobre bloqueios, sobre feridas muitas vezes, sobre lembranças. A necessidade de uma conversa. O texto está dizendo, ao mesmo tempo que está dizendo que deve ser sobre mútuo consentimento, a proposta, eu vou me dedicar à oração, estarei no jejum, estarei em intercessão, é comum acordo. O que acontece muitas vezes é que as pessoas às vezes falam da sua intimidade com outras pessoas, mas não falam com a pessoa que tem que falar. Nunca esqueço de um artista que eu admiro muito, um cantor, Ricardo Arjona, já falei algumas vezes, e a América Latina ela é um pouco mais
preserva muito mais essa questão da intimidade do que o brasileiro, né? A hispânica, na verdade, né? Ela preserva um pouco mais. E ele veio, não sei, ele veio num desses países, não sei se foi no Chile, e a repórter quis perguntar a ele sobre a intimidade sexual dele. E fez alguma pergunta, daquelas que o repórter fazem, e tenta fazer piada, alguma coisa assim. E ele olhou assim para ela e disse assim: você está querendo saber sobre minha vida íntima? Aí a repórter disse assim: sim, por favor. Eu falei assim: se eu falar da minha vida íntima, vai deixar de ser íntima. Vai se tornar pública. Então, se é minha vida íntima, eu não posso falar dela. Aí a repórter ficou assim. Porque os outros, naturalmente, né, gostam de falar, de se gabar, de colocar. A Bíblia está dizendo, é necessário ter diálogo. É necessário ter compartilhar. É necessário ouvir. É necessário ter comum acordo dentro do âmbito sexual. E também diz algo muito claro, que esta privação em comum acordo, com motivo espiritual, com um motivo nobre, com algo de comum acordo, não deve acontecer durante muito tempo. E é interessante que a palavra tempo aqui não é a palavra que geralmente se usa em termos que é a palavra cronos, que é a palavra para que se crono dias da semana, hora, de onde vem a nossa palavra cronômetro, né? Mas é a palavra kairos, que é a ideia do tempo de Deus, muito mais em termos de propósito. A ideia é que a sexualidade tem um propósito. E esse tempo deve acontecer dentro de um propósito específico, dentro de um tempo de Deus. Não deve acontecer. Mulheres não devem punir os seus maridos com as questões sexuais, nem muito menos homens devem punir as suas esposas com as questões sexuais. Não é um casamento saudável quando há ausência de sexo durante muito tempo. Não é plano de Deus. Aqui é importante encontrar que na fase de uma pessoa, de uma mulher e de um homem, conforme a idade vai avançando, o corpo vai mudando. E é necessário, muitas vezes, o acompanhamento médico. Né? Muitas mulheres, quando entram na menopausa, homens, quando entram na andropausa, que também é o lado do masculino, limitações e vários aspectos que podem acontecer fisicamente. Todo casamento que eu realizo, eu recomendo, e uma das exigências é ler pelo menos um livro sobre a sexualidade. Eu indico aos casais que vão estar casando. Se eles leem ou não leem, fica a critério deles, mas eu digo, você precisa se informar. Você precisa se informar sobre isso. Né? Hoje existem livros que falam da sexualidade após os 40 anos, que também recomendo, já estive lendo, assim também como existem livros que tratam de dificuldades, disfunções, limitações, lembrando que a sexualidade é muito mais os traumas e as dificuldades na relação sexual, dentro do casamento, tem muito mais a ver com a mente do que propriamente com a parte física. Mas sim, podem acontecer limitações. E é necessário, muitas vezes, consultar um ginecologista, um urologista, e estar se colocando e conhecendo melhor esta área, lendo e estudando. Eu acho que nós temos hoje tantos bons livros, inclusive cristãos, né, que você vai encontrar numa livraria cristã, que abordam, eu aqui na minha biblioteca tenho pelo menos uns 6 ou 7, que abordam muito bem estes assuntos e que podem ajudar os casais cristãos a poderem se informar melhor. Mas a Bíblia está dizendo, deve ser de comum acordo durante pouco tempo. Porque senão Satanás, o que vai falar? O versículo? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Não abra brechas espirituais no seu casamento. Em último lugar, Paulo diz que só pode existir abstinência no casamento quando houver um compromisso deliberado de retornar à relação sexual, quando o kairos de Deus tiver passado.
para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Hoje, existe também um sério problema que eu gostaria de terminar falando. Muitos homens, nesse mundo de internet, de filmes, de televisão, de revistas, têm se viciado na pornografia. E isto tem causado uma destruição profunda também no casamento. Muitos homens viciados nesta pornografia, masturbação, deixam de procurar as suas esposas. Não tem sido pouco nos gabinetes, nos livros que eu leio, nas conversas, nos treinamentos, a quantidades de homens que estão dependentes. Relacionamentos conjugais que estão muitas vezes quebrantados, o homem se cansa e percorre e busca uma outra fonte de satisfação, quando não há traição, quando não há, muitas vezes, traição, no caso, né, de uma outra pessoa entrando na vida conjugal, mas que se limita dentro deste âmbito sexual. A pornografia é um vício muito sério, tem destruído a vida espiritual de muitos homens, precisa ser tratado com muita seriedade. Tem um excelente livro que trata muito bem isto, chama-se A Batalha de Todo Homem. Tem também a batalha de toda mulher, a batalha de todo adolescente, a batalha de toda e de todo adolescente. E também tem um livro que eu estou terminando de ler, chamado Preparando o Menino para a Batalha de Todo Homem e Preparando a Menina, que tem a ver com como conversar com o seu filho pré-adolescente sobre sexualidade. O livro é muito legal, eu estou terminando de ler, a primeira metade é o conteúdo, que o pai precisa ler para como falar com o seu filho sobre isto, ou com a sua filha, e a segunda metade do livro é para os dois estudarem juntos. Filho e pai estudam juntos e vão estar tratando sobre essas questões da sexualidade. Nós precisamos aprender a conversar biblicamente, orientar do ponto de vista cristão, os nossos filhos sobre a questão da sexualidade. Então a Bíblia nos apresenta estas recomendações claras. Satanás encontra lugar quando há brechas dentro de um casamento. Um dos maiores problemas tem a ver com a sexualidade dentro de um casamento. Precisa ser colocada diante de Deus. Lembrando, amados, que uma vida espiritual e um andar com Deus, e um relacionamento de intercessão, um casal que tem intimidade com Deus, ora junto, clama junto, aprende a se relacionar, tem um hábito de perdoar, de pedir perdão, também tem intimidade sexual. O que muitos às vezes pensam é que a coisa apenas começa com a questão sexual, e não, começa com uma intimidade de alma. Para muitos jovens solteiros, eu digo que a grande destruição de uma vida sexual antes da aliança do casamento é que se deixa de construir uma intimidade emocional e está construída só na base da sexualidade. E eles percebem estes grandes problemas no primeiro ano de casado, porque ali eles percebem que após o sexo começa a ser afetado, o casal briga demais, porque não aprendeu a tomar decisões, porque todos os problemas o relacionamento de noivado e namoro ficou única e exclusivamente dentro da sexualidade. É o que se perde, o quanto destrói a vida de casais que começam uma relação sexual antes do casamento. Por isso que nós, como pastores, e a palavra de Deus está dizendo, Deus sempre tem razão. Deus sempre tem razão. Por isso que deve ter arrependimento, confissão, clareza, compreensão do que a Bíblia diz, para que os casamentos sejam sólidos e não frágeis. Esta orientação da palavra de Deus sobre este assunto. Amém? Queria que você curvasse sua face. Nós vamos estar intercedendo hoje pelos casais. Estamos no meio de uma campanha de 100 dias de oração pela família.
E nós precisamos ouvir a voz do Senhor de forma clara.